Então vamos lá, pessoal, o nosso check-in. Como vocês Nem chegam sei. para o nosso encontro, para o nosso café? Eu chego tentando, entendeu? Fazer a voz funcionar. Mas eu também tive agravantes, né? Eu fui no jogo de vôlei, no caso, então gritei, né? Aí, E fui no casamento, para além de já estar fazendo essas coisas antes. Então, assim, eu tô só, entendeu? Eu fiz o negócio lá do escritório do Bruno, né? Aí eu fiquei também um pouco sem voz no dia seguinte. Tipo, eu perco a voz facilmente. E é bem ruim isso. Quando eu estou mais tempo fazendo, por exemplo, dando aula, eu não fico tão sensível assim. Acho que dá uma exercitada, mas quando é de supetão assim, dá um baque. Então, a gente chega precisando trabalhar a garganta. Não, eu chego fazer confusa um curso de igual, impostar a voz. igual o tema de hoje. Fica precisando cuidar da garganta. Eu usar minha garganta, por enquanto, tá tudo bem. Estou preocupada agora, vou dar uma observada. Por enquanto, estamos mantendo a garganta funcionando bem. Vamos ver até o final do mês. E você, Igor, como é que você chega? Eu chego animado, animado porque que nem eu tô tendo uma manhã produtiva, o que incluiu lavar roupa. Inclusive a parte que eu tô assim preocupado é que acho que já está na hora lá de ligar a água, Vai dar, vai animado e dar. angustiado com a minha máquina de lavar. Esse é o meu check-in. Fosse Porque essa panela de angústia arroz ontem. queimava. Bom, gente, bem-vindos a mais um Café com a Nêmesis. É um prazer estar aqui reunidos novamente para bater esse papo sempre muito proveitoso, muito divertido. E o assunto de hoje é que a gente tem visto cada vez mais aparecerem, né, surgirem novos termos que ficam aí balançando a cabeça das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem interessadas em entender mais sobre processos emocionais. E o termo da vez é o burn-on. Então, já tivemos burnout, agora burn-on, já tivemos languishing, e vira e mexe surge um termo novo que tem como objetivo tentar explicar esses processos emocionais muito associados ao estresse. E hoje eu estou aqui, né, com vocês reunidos para a gente falar um pouco sobre o que está por trás desses termos, né? Por que vira e mexe surge um termo novo, tentando explicar processos emocionais, tentando explicar sintomas que, infelizmente, acometem aí grande parte das pessoas hoje em dia. Então, meu convite hoje para a nossa conversa é esse, falar um pouco sobre esses novos termos, o que está por trás disso e qual que é a visão da neurociência sobre esses assuntos, sobre esses processos emocionais que estão em voga. Então, queria abrir aqui essa fala e ouvi-los, né? O que vocês acham sobre, principalmente esse novo aí que está em voga, o burn-on, o que é isso que surgiu, qual que é a diferença aí em relação ao burnout, e vamos conversar um pouco sobre isso. Eu queria falar logo de início, que quando sempre surge um nome novo, a gente vai, né? A gente mergulha, a gente A fica gente... muito em cima, né? Deixa eu ver o que tem sobre esse nome. Eu acho essa parte, assim, eu acho muito... a cabeça da pesquisadora, né? Deixa eu ver, surgiu um negócio novo. O que que é? Como é que é? Quem descreveu? Aonde está descrito? Já tem, né? Tem artigo? Não tem, né? Como é que foi feita a pesquisa, né? Para chegar no termo? Você tem como, né? Alguma forma de medição que as pessoas estão usando? E essa é uma parte que eu acho sempre muito interessante, assim, de entender o que está, né, por trás, que é um pouco que a gente vai falar hoje. Mas também é curioso que toda vez que a gente vai olhar para esses termos, a gente sempre acha um conector com algo que a gente já via anteriormente, né? Então, assim, estamos falando de um termo diferente, porém de um processo que já é um processo muito conhecido e que a gente já tinha visto nos outros termos também que a gente encontra por aí, né? Então, Isso que eu estava pensando enquanto você falava, né? Eu também fico com essa fissura para tentar descobrir o que é. Então, surgiu, eu vi uma matéria sobre isso e falei, nossa, que legal, será que surgiu uma pesquisa nova, realmente trazendo algo assim que seja disruptivo, né? Do nosso ponto de vista, claro que somos pessoas que ficamos debruçadas sobre esses assuntos. E aí, quando eu fui ler sobre o burn-on e tal, eu falei, ok, legal, é um termo novo, é importante, né? Acho que vale aqui a gente ressaltar a importância de você tentar, de fato, nomear, caracterizar certos processos, porque, como tudo em relação à saúde mental, são coisas relativamente recentes. O estudo, ele é um estudo delicado, difícil, os sintomas se confundem muito, então não é trivial, né, problematizar, diagnosticar certos processos como esses,
Mas quando a gente vai ler a fundo, nada mais é do que uma explicação, né, de um fenômeno, um velho conhecido nosso, que é a resposta de estresse, né? Então, o burnout nada mais é do que isso, né? Esse estresse exagerado, esse estresse elevado que acomete muitas pessoas e que causa, assim, uma certa incapacitação, né? A pessoa ela pode até estar funcional, vivendo sua vida normalmente, mas ela já está com um nível de sofrimento que deveria ser remediado, solucionado de alguma forma, deveria ter algum grau de atenção. Mas é isso, é um nome novo para um velho conhecido. Queria ouvir um pouco a Ana sobre isso. Eu sempre tenho, vocês sabem que eu tenho uma implicância, uma resistência aos nomes. Toda vez que os nomes, ai meu Deus, outro nome para explicar. Mas no fundo, é porque o que a gente trata, né, quando a gente fala de emoção, das respostas emocionais, saúde mental, tem uma complexidade considerável, né? Eu lembro de uma pessoa falando assim, define para mim estresse. Quando eu comecei a falar assim, eu achei que era mais simples. Eu falei assim, não é, né? Define sistema defensivo, não é. E aí, por que é tão complexo? E tem muitos desfechos, principalmente quando você se propõe a trazer um diagnóstico, é muito importante dar esses contornos, né? Olha, se cai para cá, vamos chamar desse jeito, mas tem um outro fenômeno que fica um pouquinho diferente e muda, e aqui vai ser outra orientação que a gente dá, outra necessidade que tem que ser tratada. Mas eles estão todos relacionados, porque quando a gente fala de emoção, o processo primário é o mesmo e a nossa cabeça vai direto para esse processo. Por isso que a gente encontra sempre os mesmos velhos conhecidos. E acho que, ainda que eu reconheça a importância dos nomes e valorizo, principalmente quando a gente vai tornar isso visível, palpável, né? E a gente sempre se vê em algumas situações assim, a gente começa a falar de certa questão de estresse e todo mundo fica estressado. Não é que fica, né? É porque eu não conhecia. E quando eu conheço, eu reconheço aquilo, inclusive em mim. Então, ter os nomes e falar sobre isso, e divulgar, é muito importante para que a gente tome consciência do que está acontecendo. Mas me preocupa, aqui a minha antipatia vem, que no fundo, conforme vão surgindo esses nomes, me preocupa que gere um certo modismo. Que seja assim, mais um nome. Daqui a pouco some, né? Que nem o Language. Na pandemia, o Language surgiu, ele é diferente, né? Mas surgiu, falou e puf, as pessoas E até pararam de parece, sofrer com isso. Não, isso. Até parece que porque a pandemia passou, né, a gente não tem mais ninguém sofrendo com language. Foi um exatamente. fenômeno que ficou talvez muito evidente naquele período, né, que as pessoas estavam vivendo uma situação bem específica e aquilo deve ter Isso. aflorado, surgido muitos casos, né, e aí tornou-se relevante, mas certamente o language permanece. Então, como você falou, é um fenômeno diferente, né, não está aqui no mesmo grupo de sintomas, vamos dizer assim, mas essa tentativa de nomear coisas fica muito em voga, fica na moda, todo mundo fala e de De repente repente, passa, né? some. Então, E isso aí, meu é uma medo é que a preocupação. gente acabe, principalmente que as organizações acabem olhando para isso como mais uma coisa, e não consigam desenvolver, acho que o repertório, o conhecimento e criar a estruturação necessária para tratar daquilo que vai prevenir esses processos, né? Que vai lentificar, que vai atrasar, que vai dificultar ao máximo o surgimento desses desfechos, porque esses nomes dizem respeito aos desfechos. O quadro final foi burnout, o quadro final é um burnout, o quadro final é um language, o quadro final é ansiedade, depressão, pânico, tem vários outros, né? E, claro, são processos diferentes, mas e o que tem antes, né? Como é que a gente chega, né? O que leva a essas condições, além das questões aí individuais, históricas, o que mais está acontecendo, né? E Igor, como é que só percebe os nomes? Os nomes. Eu, eu acho bacana, assim, porque diferente aqui da equipe Nemesis, eu não estudei neurociências, né? Eu venho de outro caminho. Então, assim, para mim, eu me identifico muito com o lugar do profissional que é leigo nesses assuntos, assim, de um ponto de vista mais técnico, mas que, pô, com cada um desses nomes, desses temas, né, dessas coisas que são descritas, você olha, vai ler os sintomas, você olha e pensa, caraca, eu tenho isso, eu tive. Porque se você for olhar, a descrição dos sintomas são, tipo, muito parecidas de todas elas, né? Então, se você não tem, assim, realmente um olhar muito aprofundado tecnicamente, seja como um psicólogo, como um neurocientista, como um psiquiatra, não sei, fica tudo muito no mesmo lugar.
mas é bacana, e aí eu super recomendo que as pessoas entrem lá no Instagram da Nemesis, clica no link da bio, e tem um botãozinho lá que vai te levar para uma aula sobre a fisiologia que está acontecendo por trás da maneira como as empresas manejam o estresse no ambiente de trabalho. E ali você vê que fica muito claro que, às vezes, você entender a base por trás disso tudo, né? Como a gente, como o estresse funciona no ser humano individualmente, como ele vai se manifestar quando ele está em grupo trabalhando, como que funcionam as oscilações dele, quando essas oscilações são saudáveis, quando elas não são, né? Você vai percebendo que existe uma base muito mais inteligível, muito mais fácil de entender, que te permite ler todos esses outros fenômenos, né? Mesmo que eles mudem de nome ou ganhem especificidades, né? Então, assim, minha fala, assim, quando vocês me perguntam, minha impressão sobre isso como leigo, eu te sugiro, você que é leigo também, que você vá, você tente entender a base por trás dos fenômenos, porque vai ficar muito mais fácil de transitar entre eles, né? Vai entender que você não tem 10 diagnósticos, né? É. E acho que um ponto interessante disso que o Igor falou é que justamente o que eu achei interessante desse novo termo, né, desse burnout, é que é uma coisa que a gente discute aqui, né, eu e a Ana, principalmente, assim, desde que a gente estava realmente, há 15 anos atrás a gente estava falando disso, Mas o quanto que o estresse, ele, primeiro, ele é um contínuo, né, não é o burnout, né, a diferença entre o burnout e o burnout é um quadro onde a pessoa, ela realmente já está num nível de exaustão em que ela tem uma resposta exagerada ali de estresse, uma resposta não gerenciável, que faz com que ela precise se afastar dessas atividades, tirar uma licença, realmente, muitas vezes, ser medicada para que ela consiga voltar a ter uma vida funcional. Só que isso não acontece do dia para a noite, né? Isso é uma coisa que a gente sempre discute aqui. O burnout, ele não é deflagrado do dia para a noite, não é um evento, é um somatório de coisas. Então, o que eu achei interessante do burnout foi tentar justamente mapear e caracterizar o que está acontecendo antes dessa pessoa estourar, né? Entrar num colapso. Existem sintomas, existem sinais, e esses sinais são comuns, e eles, na verdade, são produtos de uma resposta de estresse bastante conhecida, né? Está mais do que comprovado, tem pilhas de artigos científicos falando sobre essa resposta, quais são os sintomas, as causas, as relações com eventos até sintomas físicos, né? Então, é possível mapear isso de forma preventiva. E aí eu deixo aqui a pergunta para a gente discutir. O que as empresas precisam fazer? Para onde elas precisam olhar, né, para que isso não vire mais um termo onde agora as pessoas vão esperar os indivíduos chegarem nesse quadro pré-burnout para fazer alguma coisa? Será que é possível a gente trabalhar essas respostas de uma forma mais preventiva, né, buscando não remediar, mas sim criar um ambiente saudável? O que vocês acham? Você sabe que eu lembro quando a gente começa a falar e quando a gente começa a ver essa caracterização, né, da descrição do burnout, que eu falo assim, olha, na nossa visão, isso é um estágio um pouco antes, ou talvez um desfecho que bifurca, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas, anyway, tem alguma coisa aqui que já é relevante, que a gente não pode ignorar. E sabe o que me veio à mente direto? As nossas pesquisas. A gente faz pesquisa de estresse Eu desde estava pensando sempre. nisso agora. Jojo, rainha da pesquisa. E é engraçado porque a gente falava assim, não, agora que a gente fez a pesquisa, agora você vai lá e... Não, antes, a gente fez um treinamento de estresse, agora vai lá e mede o estresse das pessoas para saber o que fazer. E a gente se deu conta, no primeiro mês que essa empresa surgiu, que ninguém estava medindo Ninguém está medindo estresse. estresse. E ficou aí, Thaís, com o olho desse, como assim você não está medindo estresse? Se o estresse é uma variável que vai influenciar todo o comportamento das pessoas. E aí a gente começa a medir, e o que acontece? Existe o que a empresa tem do diagnóstico, quantas pessoas, quantos por cento tiveram burnout, quantos por cento com ansiedade, quantos por cento depressão, geralmente esses três, e às vezes pânico, são os principais medidos. Isso está diagnosticado, você vai lá, tem 2%, 3%, então está tudo bem. Quando a gente vai lá e faz a nossa pesquisa, que é uma pesquisa que vai trazer como se fosse o nível do estresse, né? O quanto nessa corrida para estar queimando, né? Que é o burnout, ou nessa corrida do desgaste, que é o estresse, entendendo que ele é um contínuo, não é tem ou não tem, né? Não é como um vírus, pegou ou não pegou. É uma coisa que vai cronificando e vai gerando uma carga sobre a fisiologia, uma carga sobre a cabeça. Então, a atenção não funciona, a memória não funciona, foco não funciona, As enfim, relações as ficam relações não perturbadas, funcionam. né?
Daqui a pouco o estômago não funciona, a garganta não funciona, o sistema imune não funciona. Então, assim, a coisa chama burnout, vai esgotando, você vai gastando esse recurso de uma forma que é inadequada. Quando a gente olha esse contínuo da sintomatologia, das características do estresse, a gente vê que tem 10, 15% com nível alto, e às vezes tem 20, 30% com um nível que não é o mais alto, mas ele já é autossuficiente para a gente considerar que essa empresa tem que trabalhar algumas práticas de gestão de estresse. Então, não é incomum a gente ver 30%, 40% de pessoas que não têm um diagnóstico, mas têm um nível médio a alto de estresse, ou seja, já precisa de uma intervenção. E quando a gente começa a conversar com esses grupos, já tem sintoma. Ah, eu tenho uma dor de estômago, eu tenho gripe recorrente, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho muita tensão muscular, e por aí vai. Então, assim, E- tá invisível, né? Esse grupo Isso, enorme que está ali, talvez, flertando com o burnout, ninguém está exatamente. vendo. Era Eu ia isso que falar eu isso estava pensando. do. Eu tava pensando nessa Fala, hora que amiga. a Ana estava falando da outra vez, né? Porque assim, essa coisa dessas questões silenciosas, né? Porque o languishing também é meio silencioso, o burnout ele é silencioso. É, O burnout ele é silencioso até o momento que a pessoa tem um explode. piripaque, né? Então, assim, essa palavra né, é muito nova, né? O piripaque. Então Super assim, atualizado, super, Juju. super atualizada. Então, a parte da pesquisa também, né, desse monitoramento, é importante para a gente não deixar chegar, não deflagrar esses casos muito graves, né? Esses casos onde a gente já vai ter muito mais trabalho mesmo, né? Muito mais dificuldade de recuperar essa pessoa, né? Então, se eu estou medindo constantemente os níveis de estresse, os fatores de estresse, a falta dos aspectos de prazer, né? No caso do languishing, a gente consegue ir mudando ali a rotina, né? Mudando o ambiente, né? Como o Igor falou, vai lá ver o conteúdo, né? Para a gente criar um ambiente que ele seja um ambiente propício, né? Porque essas coisas são muito sutis e se você não estiver atento, você só vai encontrar quando estiver lá mesmo defragando no momento que a pessoa está já extremamente assim capacitada. E até esses dias, né, estava fazendo uma mentoria, uma pessoa que era liderança, e visivelmente estava correndo ali uma carga extremamente alta de estresse que estava começando a deflagrar sintomas emocionais ainda mais graves. E depois voltamos, né, na mentoria e ela chegou a agradecer e falou assim: não, você viu coisas que eu não estava vendo, e isso me permitiu mudar de rota antes. Ah, Então, que legal. assim, mudou de rota antes de chegar no nível ainda pior do sintoma que ela estava. Mas a gente olha para essas questões, a gente fala: isso aqui não está certo, não. Né? Alguma coisa está causando isso. Vamos olhar, vamos tirar Não é o que normal, está né? causando, Assim, não é não é normal. normal. Então, as empresas também precisam ter esse olhar, né? Esse olhar de tentar mudar a rota antes, né? Como é que eu mudo antes da pessoa chegar no burnout, estar com burn-on, né? Ter qualquer um desses quadros. Eu gosto, a minha médica tem uma frase que ela fala assim: é comum, mas não é normal. Então, assim, hoje nas empresas é comum as pessoas estarem lidando com sintomas, inclusive associados claramente a uma carga de estresse que já é pesada, e aí você vai normalizando, assim, mas é normal a gente não querer se sentir mal no domingo, né? Porque segunda-feira tem que trabalhar, é normal ter dor de cabeça, é normal se sentir esgotado, cansado, é normal não ter paciência, não, é normal, né? É Alguma coisa está comum. te levando, é comum, porque o contexto que a gente vive pressiona a gente de uma forma muito maior do que precisaria, né? O que poderia ser essa rotina. E sabe uma coisa que é muito talvez contra-intuitiva, né? E que as pessoas também não se dão conta, que muitas vezes esse tipo de sensação de você estar sempre cansado, exausto, esgotado, ocupado o tempo inteiro, sem tempo para nada, sem conseguir respirar, existe um certo glamour por trás disso. Verdade. Né? E que é extremamente perigoso, porque na verdade as pessoas elas acabam se envaidecendo de estarem vivendo uma situação de estresse que já não é saudável, ela já não é administrável, né? E isso, no final das contas, só vai gerar prejuízos para a sua vida, para a sua performance, para a sua família, e ela só vai perceber isso quando ela já estiver doente. E aí não é incomum a gente encontrar pessoas, né, nos nossos workshops, nas nossas mentorias, nos trabalhos que a gente faz, que contam que elas viveram um burnout e que a partir disso elas entenderam que isso não era legal, que essa vida não era glamurosa, né? E que ela poderia ter mudado antes se ela tivesse essa conscientização de que aquilo ia levar para um desfecho muito negativo.
Então, acho que também é muito importante a gente colocar aqui essa mensagem de que, olha, isso não só não é normal, apesar de ser comum, como também não é status, né? Não é glamour. Você está brincando ali com a sua saúde, como se isso fosse algo que você pudesse remediar a hora que você quiser. Infelizmente, é um caminho difícil de retornar quando você já está num nível muito elevado. E se você pegar qualquer relato de burnout, geralmente a pessoa diz, eu vivia sentindo isso e não dei atenção, não achei que era relevante, né? É muito comum a sensação de que, de repente, eu fui levado por um fenômeno que eu não me dei conta que estava acontecendo há um tempão, e quando eu aprendo sobre ele, eu percebo que isso já vinha há muito tempo. Né? Existe uma base cultural nisso, né? A gente tem uma romantização de que você ser uma pessoa que está muito atarefada, muito sobrecarregada, né? O tempo inteiro está ali cheia de tarefas e responsabilidades para fazer, é porque você é um bom profissional, né? E tal. Mas existe uma linha tênue, assim, né? Porque também eu não sou a favor do discurso de que, na verdade, a vida é 100% equilibrada o tempo inteiro e que eu acho que é um pouco utópico. Eu acho que a gente, sim, como profissionais, tem vários momentos na carreira que a gente tem que dar um gás a mais, a gente desequilibra mesmo, né? A grande questão que a gente vai entendendo quando entra na fisiologia por trás dessas psicodinâmicas aí do trabalho é, é, o, é realmente a carga disso, o quanto ela se sustenta, né? O quanto, como, assim, tudo bem você ter picos e se esforçar bastante em alguns momentos, mas se a sua vida é um esforço constante, e pior ainda, se você romantiza ele achando que isso é ser um bom profissional, logo você vai ver que isso não é sustentável, por exemplo, tendo um burnout ou qualquer uma dessas outras variações, né, de quadros, assim, de saúde mental. É bem interessante isso. Agora, um ponto que eu senti de comentar com vocês também é que a gente está falando muito da importância do trabalho preventivo, né? E com certeza ele é a chave assim para resolver isso sistemicamente. Mas quando, sobretudo para quem está hoje dentro de uma empresa, onde várias dessas questões estão acontecendo, você pode olhar e ter uma impressão, aquela impressão meio assim desesperançosa, né? De tipo, é assim mesmo, não tem o que fazer, né? E isso me faz pensar até para quem não sabe, né, minha especialidade aí dentro da Nemesis é promover esses encontros onde a gente cria algum tipo de deslocamento emocional necessário para o grupo. E, cara, é muito incrível quando você vê, assim, por exemplo, quando a gente faz esses encontros, uma grande preocupação é caracterizá-los como um dia de trabalho um pouco diferente do dia de trabalho que a gente tem na rotina, porque a gente vai ter um tempo para fazer check-in, a gente vai ter um tempo para ter conversas de qualidade, a gente não vai deixar a cultura da urgência dar o tom do encontro, né? Então a gente vai fazer uma série de mecanismos que na verdade seriam os mecanismos que já deveriam estar presentes o tempo inteiro na rotina da empresa, ou se não o tempo inteiro, assim, que fossem muito mais, tivessem muito mais espaço, né? Naquele dia ali eles vão ter. E o resultado é muito imediato. Você vê as pessoas entrando de Sim. um jeito e saindo de outro, não é daqui a 2 anos, é no mesmo Não, dia. é muito bonito, né? E sabe Sim. que tem uma coisa que eu acho que é importante? Assim, quando a gente fala, o nosso trabalho envolve mudança de hábito é uma coisa, tem uma resistência. Você precisa de várias frequências, de tempo, porque aquilo está escrito, né? É uma coisa que está ali consolidada. Quando a gente fala de processo emocional, e aqui a gente trazendo a discussão das emoções como uma base associada às questões ligadas à saúde mental, e aí, inclusive, todas as respostas associadas ao estresse, né? Então, o estresse, inclusive, como uma resposta emocional, isso tem uma dinâmica temporal distinta, é mais fásico. A emoção em si, ela dura muito pouco, ela é muito breve. Então, enquanto não há uma questão de saúde mental, enquanto a gente não está mexendo em processos que estão muito arraigados, às vezes de percepções, já de preconceito, você consegue mobilizar a emoção em pouco tempo. Você consegue pegar um grupo que está muito fechado, muito encrudecido, muito, né, de bico um para o outro, um pouco com uma certa antipatia, porque no fundo, eu sempre vejo você de uma forma que eu não gosto. E ao longo de uma manhã, você deslocar essas pessoas para um lugar mais afável, mais aberto, mais colaborativo. Não precisa virar amigo, mais colaborativo. E daqui você desloca para uma sinergia, que é, não, mas olha aqui,
gente não precisa ser amigo, mas a gente tem algo em comum, a gente quer alguma coisa em comum, a gente concorda. E aí você está mexendo só nas emoções, elas são muito mais lábeis. As emoções só ficam conosco, as respostas emocionais ficam, porque a gente fica abrindo elas, elas ficam girando na cabeça, né? Fica ali em loop, tchum, tchum, tchum. Então você fica lembrando, você fica pensando, você fica voltando, e você fica E reativando, vivendo, né? reativando, você fica revivendo. E toda vez que a gente ativa alguma coisa no cérebro, seja porque você experienciou, viveu, seja porque você imaginou, você ativa os mesmos circuitos, né? Tanto que você faz uma série de trabalhos a partir disso, inclusive. Então, só de pensar em alguma coisa aversiva, eu sinto aquele medo, eu sinto aquela ansiedade. Só de pensar numa coisa positiva, eu vou viver o oposto. Então, acho que essa é uma parte positiva do que pode ser feito para, em pouco tempo, mexer. E aí, quando a gente vai para o ambiente organizacional, no comportamento da liderança, você vai trabalhando esse comportamento, você tem resultados imediatos. A gente faz mentoria e fala assim, olha, então, nesse cenário, provavelmente o que acontece é isso. Tenta trabalhar com a pessoa dessa forma, tenta fazer essa ação, tenta investir dessa maneira nessa relação. Num grupo, vamos fazer esse acordo, vamos criar essa rotina, e você vê resultados em uma reunião, em uma conversa que o gestor tem com a pessoa da equipe, e aí ele volta a notícia e fala assim, nossa, a pessoa mudou da água para o vinho, eu adoro. Eles vêm admirados, e a gente fala assim, ah, que bom que deu certo. Gente, é raríssimo a gente ter que ajustar uma rota, pelo menos é o meu relato, assim, porque tem um padrão, tem uma lógica, e o nosso papel, que eu já falou, é olhar, achar o padrão e falar, por aqui, por ali, mas é possível de desfazer. Então, o olhar preventivo ele é muito importante porque há tempo de mudar e é relativamente simples e relativamente fácil, contanto que a gente reconheça com o que a gente está lidando e a importância de trabalhar isso, né? E quando a gente trabalha com organização também, a gente vai olhar para esses outros pontos que são difíceis de mudar, né, Ana, que você estava falando, que são esses hábitos que se instauram na organização, né? Como o Igor falou, assim, essa lógica da produtividade, do eu tenho que fazer, né? A Thaís estava falando, eu tenho que estar ali o tempo todo, a coisa da urgência. Isso vai se tornando cultura, né? E a cultura, ela fica enraizada dentro da organização. Então, a pessoa que está ali há muito tempo está vivendo essa cultura, está repassando essa cultura, quem chega entende que é assim que ela tem que performar para fazer parte, né, daquela empresa. Então, a gente, para as organizações, também ajuda a criar esses novos acordos e como é que a gente muda, vamos mudar os hábitos que levam um pouco mais de tempo, mas que a gente tem um agente ali, né, que é a organização, e aí os profissionais de RH, principalmente, ficam ali, né, também ajudando os líderes e ajudando as pessoas, as equipes, a reverem esses comportamentos, né? Não, então agora a gente vai mudar, a gente vai ter 15 coisas que aconteceram na pandemia que até hoje deveríamos ter, né? Mas assim, vai ter intervalo entre uma reunião e outra. Vai ter intervalo. Presencial, não presencial, tem intervalo. Por quê? Porque É a a pessoa regra, é o precisa acordo. precisa levantar, precisa ir no banheiro, precisa comer alguma coisa, precisa ouvir uma música para deixar o dia dela mais feliz, o que quer que seja. Mas a Jogar a gente bolinha pro precisa manter, gato, jogar bolinha para o corrigir o gato, trabalho da importante. criança, Lavar uma roupa, né? Como diz lavar, É o assim, estender a que, roupa. é o que a gente brinca das pequenas ações que trazem grandes mudanças, né? Até um pouco o Exato. mote da nossa empresa. É isso. Porque existe, na verdade, todo mundo vem com essa pergunta para a gente, esperando uma resposta mágica. Como criar um Um ambiente, roteiro. né, que realmente preserve a saúde mental das pessoas? O que fazer? Não tem uma resposta mágica para isso que não seja olhar os hábitos e mudar a cultura da empresa. O que a gente mais vê em diferentes organizações, diferentes grupos, diferentes equipes, é um hábito que está instaurado, onde as pessoas passam o dia todo em reunião e trabalham no final do dia. Estou Isso, no fim de mentindo? semana. O Clássico, É né? uma- tempo Clássico. inteiro a gente conversa com pessoas em diferentes empresas que fazem essa mesma rotina. Passa o dia todo em reunião, entra e sai de reunião, às vezes fica em duas reuniões ao mesmo tempo, se for Já virtual, vivemos isso. e lá para as 6 da tarde ela começa a endereçar as atividades que ela precisava ter endereçado desde o início do dia. E isso gera sobrecarga, isso gera falta de equilíbrio de vida, isso gera uma frustração enorme, porque você passa o dia Exato. todo e sente que você não fez nada. Então, esses processos emocionais precisam ser mexidos com pequenas mudanças. Só que é preciso enfrentar essa cultura, né? É preciso olhar para esses problemas que já estão instaurados e realmente querer mexer. Então, acho que um pouco do que vocês estão falando, para reforçar,
é que o que a gente tenta fazer é ir dentro das empresas, ir dentro das equipes e realmente provocar conversas difíceis, fazê-los encarar Isso. aquilo que precisa ser encarado para mexer na raiz do problema. Ajudar a Porque tomar se a gente decisão, né? ficar enxugando gelo, né, buscando essa solução mágica para que as pessoas não adoeçam, essa solução não existe, né? Nem a neurociência é capaz de dar essa resposta. A solução é mexer nos comportamentos que são tóxicos, né? E são muitos. Eu dei um exemplo aqui para tangibilizar, mas existem vários outros comportamentos tóxicos, coletivos, que Sim. são aceitos e que geram esses problemas que, infelizmente, só aumentam, né? Os números só aumentam, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. É isso. Ineficiente, né? Eu só fazendo assim uma licença poética assim para você falou o pessoal pede uma palavra mágica, né? E realmente, né, não tem. Mas se eu fosse tentar dar uma palavra mágica, usando aqui uma licença poética, é homeostase organizacional, que é o que a gente é uma forma que a gente Faz. encontrou, né, de explicar o que a gente faz, né? Então, o que A é a busca. homeostase organizacional? Na verdade, todas essas ações das quais a gente fala, que às vezes são pontuais, às vezes são feitas em um dia, né? Outras são um pouco mais complexas. Quando você consegue diagnosticar, né? Fazer, por exemplo, uma Sim. pesquisa, como a gente já tem bastante expertise, a Nemes tem um modelo próprio de pesquisa, quando a gente consegue fazer uma pesquisa para entender aonde estão os gatilhos que deixam essa organização propícia a gerar esses problemas de saúde mental, né? E, consequentemente, inclusive, de queda de performance. E a gente consegue, mesmo que pontualmente, ir fazendo ações que vão minando, né, esses gatilhos. E esse trabalho se sustenta por um tempo, né, não é uma vida toda, mas assim, se sustenta por um médio prazo. A consequência disso é que essa organização vai substituindo esses gatilhos por gatilhos que permitem ela a voltar para um estado de equilíbrio mais rápido quando ela se É. desorganiza, né? Tem Então, autonomia, né? Ela ganha autonomia nesse processo. exato. Que é o que a gente chama de homeostase organizacional por isso, né? Homeostase é aquela coisa de o organismo tender, né, a se equilibrar. E se a gente olhar a organização como um organismo vivo, e de certa forma porque é feita de pessoas, quando a gente trabalha esses gatilhos ao longo de um tempo, como o João falou também, isso vira cultura, e essa cultura transforma mesmo o ambiente, faz esse ambiente ter a capacidade de se reequilibrar, né? Só que não é mágico. Só Não é talvez a mágico. Não, palavrinha mas seja. Gente, vamos para a rodada final. Vou você ia puxar a falar, rodada né? Eu ia final. falar, com esse resumo a gente já pode começar A a gente encerrar. E esse, vamos para a e rodada final. esse tema é muito, É. muito, né, querido nosso, então a gente vai ficar aqui para sempre. É um café de 5 dias, foi um prazer receber vocês na nossa casa. É Mas intensivão. intensivão, né? Depois a gente faz um intensivão. Mas a minha provocação, então, para o encerramento vai ser a seguinte: as palavras e os termos são fundamentais, ajudam a gente a entrar em contato e entender o que a gente está lidando, mas a gente sempre diz isso: discurso não resolve mudança, não faz gestão de comportamento, né? Discurso é o início de um movimento que tem que ser trabalhado. Então, se a gente pensar no que a gente tem que fazer, para além de um discurso, de uma conscientização, para ter saúde mental dentro das empresas, o que é imprescindível? Assim, não dá para seguir desse jeito, ou não dá para não ter alguma coisa. O que para cada um aqui vai ser fundamental de ser observado por essas organizações? Vou puxar sardinha aqui para Puxa, vocês saberem o quê. Precisa a plaquinha. ter investigação, medição, manter isso ao longo do tempo. E não pode deixar esquecer esses termos, inclusive nesse ponto da medição. Então, assim, o que a gente deveria ter numa cultura de uma empresa para que essa cultura seja uma cultura saudável e que a gente não pode ter para que essa cultura não caia numa cultura tóxica, né? Então, vamos manter ali um olhar atento a isso e vamos estar investigando todos esses pontos. Estamos vendo. Então, Para Perfeito, mim, Jô. não Fala. dá, vou deixar você encerrar, não dá para ter uma liderança sobrecarregada. Não dá para ter uma liderança estressada, com várias questões emocionais, como a gente observa, e pedindo para esse povo, que já está no limite do limite, assim, agora faz o favor, cuida da saúde mental dos seus. Não funciona porque a gente não oferece o que a gente não tem. Do ponto de vista emocional, isso é impossível de acontecer. Então, a gente precisa atender e priorizar e formar a liderança para uma autogestão emocional eficiente
e para uma orientação eficiente em relação às questões de saúde mental junto às suas equipes, porque eles não vão resolver, eles vão direcionar e orientar. Então, para mim, não dá para entubar isso ela abaixo da liderança sem investir nessa liderança primariamente, eu diria assim. E você, Igor, já que eu vou encerrar. Passei a bola para a Thaís fechar. Eu acho Agora eu vou ter bonito. que ficar aqui com a última coisa. Fica organizado. Considerações finais, assim, gostei muito dessa frase que a Ana falou agora, que a gente não oferece o que a gente não tem, né? E assim, as estruturas organizacionais que a gente ainda vê hoje, elas, pô, é muito legal porque realmente elas estão evoluindo, né? É, ainda que, né, em ritmos diferentes, mas elas evoluem do ponto de vista de como elas se organizam, mas ainda assim elas são verticais, né? Elas são muito no modelo de cascata ainda. Então, se você pensar que você quer resolver a saúde mental e a produtividade dos colaboradores, e quem vai dar os drives para isso são os líderes, não faz sentido você pensar que o líder vai conseguir fazer isso se ele mesmo não tiver. Agora, quem está acima do líder, né? Dos líderes? Porque em algum momento você vai Sim. cascateando para cima Vai também. subindo. E aí quem cuida de quem cuida, né? E a resposta para mim é a organização. O líder, ele precisa estar inserido numa cultura que cuida dele, Perfeito. né? Aí ele vai ter como dar isso para as pessoas também. E é claro, né, para você criar essa cultura, aí sim é um esforço colegiado, coletivo ali, né, inclusive das instâncias superiores que estão ali. Então, a gente não oferece o que a gente não tem, então vamos ter, gente. E acho que para amarrar tudo que vocês falaram, né, realmente é um esforço coletivo, né, para você criar uma empresa que tenha a homeostase organizacional, que tenha esse equilíbrio e que ela possa retornar a esse equilíbrio toda vez que alguma coisa balançar ali os alicerces, porque a gente sabe que isso é a vida, é comum, terão problemas, terão dias difíceis, momentos difíceis, muito estresse. Então, precisa de medição, precisa de uma liderança capacitada, precisa de uma cultura forte, uma empresa que tenha nos seus valores realmente a busca por esse equilíbrio, né? Que isso seja um pilar da empresa, isso é muito importante. E acho que o quarto ponto que eu acrescentaria aqui, que também sempre vem muito para a gente essa pergunta, precisa preparar todos os colaboradores para lidar com os desafios do nosso tempo. A gente vive num contexto de muito acelerado, com muita informação, uma necessidade muito grande de entrega, de performance, uma pressão muito grande. E esse mundo está aí, a gente não vai conseguir fazer ele ficar mais bonzinho com a gente. Então, as pessoas, né, cada colaborador precisa ser instrumentalizado, porque a gente não aprendeu essas habilidades na infância, na escola, na faculdade. A gente precisa desenvolver isso agora, né? Talvez as gerações mais novas venham mais equipadas, talvez, mas certamente a que está no mercado de trabalho hoje não está equipada. Então, a gente precisa ensinar sobre autogestão, sobre priorização, planejamento, gestão de tempo, e nada mais útil do que a neurociência para ensinar os limites do nosso cérebro, né? A gente precisa que as pessoas entendam que existem limites muito claros que estão sendo deixados de lado. E muitas vezes essa sobrecarga, esse burnout, ele também vem de uma falsa sensação de que eu posso fazer sempre mais, né? Então a gente precisa também ensinar as pessoas como trabalhar melhor, como lidar melhor com o trabalho. Então acho que esses 4 pilares dariam um alicerce bem forte para que as empresas tivessem sim uma cultura de prevenção, né? Então acho que essa é a minha fala final. Gente, foi muito bom, muito rico. Muito bom. Obrigada. Ótimo. Obrigada, gente. Aguardamos aí os comentários, né, de quem escutaram aí De quem assistia. o nosso E Café até com a a próxima. Nêmesis. E até a próxima. Segue a gente nas redes, né? Não esquece. Também. Agora Se você estamos no passou por aqui, Spotify também. estamos no Ai, Spotify. chique. Nêmesis Neurociência Organizacional. Procurem, acessem, acompanhem e comentem. Foi ótimo, Obrigada, gente. gente. Beijo. Beijo. Até o próximo Beijo. café. Beijos.